padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com apreço, saúde e paz, congregados por graça de Deus aqui ao redor da amada Mãe Maria, nossos corações se abram para que, escutando a palavra santa de Deus, interpelação de todo dia, necessidade nossa, nós possamos qualificar nossa conduta, lembrando-nos, nossa conduta em gestos e palavras tem que refletir nossa condição de discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Este é um enorme desafio. Corremos sempre o risco de nos acostumar em ser medíocres, por comodismo e por mesquinhez até. Adverte-nos a reflexão na interpretação dos evangelhos, Epifânio Latino, um bispo, quando diz: como toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Se somos árvores boas, isto é, justos, piedosos, fiéis, compassivos, devemos produzir frutos de justiça e santidade. Se ao contrário formos árvores más, isto é, maus, fraudulentos, cobiçosos e pecadores, seremos cortados pela espada de dois gumes no dia do julgamento divino e lançados no fogo eterno. Dar-se-á então a separação entre bons e maus, como se lê no Evangelho de hoje. Quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não desabou porque estava construída sobre a rocha. O Senhor, que nos quer fiéis até a morte, salvos para sempre, não através de repouso, mas do labor, após promulgar as bem-aventuranças e vários preceitos, conclui com esta parábola a fim de ensinar-nos que será salvo aquele que houver perseverado até o fim. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de urtigas? Assim toda árvore boa produz frutos bons e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Toda árvore que não dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos seus frutos vós os conhecereis. Amado e amada de Deus, dirigindo-se aos discípulos e a nós, o Senhor nos chama a ter cuidado. Cuidado com a nossa conduta e cuidado com a conduta dos outros. Por isso ele se refere aos falsos profetas, vestidos com peles de ovelha, por dentro são, no entanto, lobos ferozes. O que mostra, de fato, o que somos é a nossa conduta. Por isso é preciso cuidar do nosso falar, do nosso agir, das nossas escolhas e das nossas posturas diante das pessoas. Adverte-nos como discípulos do Senhor: conhecereis pelos frutos. Não se colhe uvas de espinheiros ou figos de urtigas. Árvore boa produz fruto bom e árvore má produz frutos maus. Pois uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode produzir frutos bons. Portanto, a nossa conduta é a fonte do que produzimos. Porque toda árvore que não dá fruto, lembremos-nos, será cortada e jogada no fogo. É pelos frutos, isto é, por nossa conduta, que somos conhecidos. Temos que cuidar profundamente, diariamente, da nossa conduta. E aqui eu lembro do beato Elredo, um abade, falando do Tratado Espiritual da Amizade, falando de Jonatas, jovem de grande nobreza, sem olhar para a coroa régia, nem para o futuro reinado, fez um pacto com Davi, seu amigo, igualando assim pela amizade o súdito ao Senhor. Deu preferência a Davi mesmo quando este foi expulso por seu pai, o rei Saul. Jonatas, o moço cheio de afeição, guardou o pacto da amizade,
forte contra as ameaças, paciente contra o furor, desprezou o reino por causa da amizade, esquecido das glórias, lembrado da graça. E disse: tu serás o rei e eu serei o segundo depois de ti. Esta é a verdadeira, perfeita, estável e eterna amizade, aquele que a inveja não corrompe, suspeita alguma diminui, não se desfaz pela ambição. Assim provada não cede, assim batida não cai, assim sacudida por tantas censuras, mostra-se inabalável e provocada por tantas injustiças, permanece imóvel. Amado e amada de Deus, supliquemos pela intercessão da amada Mãe Maria a graça de cuidarmos, à luz da palavra santa de Deus, de nossa conduta, para que ela seja à altura da nossa dignidade de filhos e filhas de Deus e assim contribuamos para um mundo mais justo, fraterno e solidário. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo